fosse retornar eternamente. Quer dizer, é dar a força, o peso, a potência, a intensidade do momento que se vive. Isso é muito interessante, porque o Nietzsche acha que, sobretudo, o homem moderno vive de uma maneira fugidia, sem peso, sem força. E ele acha que essa afirmação da eternidade do instante é capaz de dar uma força, uma intensidade, uma potência ao instante que se vive. Para Nietzsche, querer a eternização do instante vivido pela afirmação do eterno retorno desse instante é amar a vida. É esse que ama a vida. É amar a vida com o máximo de intensidade. A intensidade daquilo que ele chamou em latim de amor fati. O amor do fato. O amor do acontecimento. Daí porque considero que o eterno retorno, quer dizer, essa ideia de que a vida retorna eternamente, considero que o eterno retorno como uma hipótese, olha, eu chamo muita atenção para isso, não é uma teoria, não é uma tese, é somente uma hipótese, é o como se. Uma suposição. O eterno retorno aparece para Nietzsche como uma suposição, como uma hipótese, como uma ficção. E aí eu dizia, aparece sempre enunciado ficcionalmente, poeticamente, jamais conceitualmente. Então a gente tem que se desdobrar para encontrar o conceito filosófico que está ali exposto de uma maneira não conceitual. Eu até diria, meio brincando com o que Nietzsche diz de Homero, o eterno retorno é expresso em Nietzsche como uma nobre mentira poética. Você sabe que o Platão criticou Homero, dizendo que ele não era o educador da humanidade e da Grécia, porque era um grande mentiroso. E o Nietzsche, então, reabilita essa ideia de mentira poética e eu aplicaria ele no enunciado do eterno retorno. Portanto, eu não procuro a verdade do eterno retorno no sentido físico ou cosmológico. Nietzsche não tinha capacidade de afirmar isso desse modo. Mas eu valorizo muito como essa ficção, essa hipótese que procura pôr em cena, porque se trata sempre de uma encenação, um desafio ético. O eterno retorno é esse pensamento trágico capaz de elevar a vontade do homem a esse máximo de potência ao tornar possível a afirmação de tudo que foi, que é e será. Veja bem que é uma tarefa sobre-humana. Não é? Se a gente fosse mesmo possuidor do talento de poder pagar umas coisas da nossa vida futura ou passada, eu garanto que todos nós passaríamos uma esponja em certos acontecimentos, não? Quem de nós não disse, puxa vida, por que eu fiz isso? Me estreitei. Como foi difícil me reabilitar depois daquela besteira que eu fiz. Lógico, eu acho, a impressão que eu tenho, se você levar essa exigência da afirmação de tudo que foi, é e será, você enlouquece. Mas vale a pena tentar. Vale a pena se aproximar disso, né? Isso seria, digamos, uma atitude de um super-homem. Mas nós dificilmente conseguiríamos chegar lá. Eu estou querendo dizer que afirmar eticamente o eterno retorno é ter a coragem de dizer a respeito de qualquer acontecimento em nossa vida. São palavras extraordinárias. Foi assim
Pois muito bem, assim eu quis. Foi assim? Aconteceu assim? Pois muito bem, era isso que eu queria. Ou então, como Zaratustra também enuncia num outro momento, era isso a vida? Olha aí, possíveis palavras finais. Se vocês não pensaram qual vai ser o teatrinho da última cena. Era isso a vida? Pois muito bem, outra vez. Olha o que é a ideia da eternidade. Pois muito bem, afirmo a vida integralmente como eu vivi. E gostaria de viver do mesmo modo outra vez. O eterno retorno faz parte de um pensamento trágico capaz de vacinar o homem contra a náusea, o fastio e a tristeza do niilismo passivo. Mas há também um outro tipo de niilismo mais alinhado à perspectiva trágica. Confira no próximo bloco.